Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar um pouquinho aí de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí da diferença entre rendimento pré-fixado e pós-fixado. Tem um artigo lá no site sobre o assunto, que eu vou deixar aqui na descrição, e sem mais delongas, vamos lá. Bem simples, tá? Qual que é a diferença entre esses dois tipos de rendimento, o pré e o pós? O pré-fixado, ele vem de antes, né? Então, o investimento que você está fazendo ali, se for, ele te diz exatamente quanto que vai render. 7% ao ano, 5% ao ano, 0,3% ao mês, são todos exemplos de rendimentos pré-fixados, ok? Se eu coloco R$ 1.000 em um investimento que me dá 7% ao ano, eu sei que ao final de um ano eu vou ter um rendimento bruto aí de R$ 70. Então, eu consigo dizer exatamente quanto que eu vou ter em um determinado período, ok? Esse é o rendimento pré-fixado. Como ele vem de antes de tudo, eu já sei quanto que ele vai render exatamente, beleza? Então, consigo dizer isso aqui. É diferente do investimento pós-fixado, do rendimento pós-fixado. Pós vem de depois, né? Então, a regra do rendimento eu tenho. Ele me fala, ó, vai render de tal modo, indexado aí a um determinado índice e tal. Ele fala, por exemplo, para mim que vai render 100% do CDI. Mas perceba que esse CDI, pô, quanto que ele está? Vamos supor que agora ele esteja 5,25% ao ano. Só suposição, tá? E daí o Copom vem e aumenta a Selic na próxima reunião deles e o meu CDI passa a valer 5,75% ao ano. Ele fala, não, pera, eu tenho um investimento aí que rende 100% do CDI. Beleza. Eu tinha 5,25% ao ano. Então, isso quer dizer que se eu tivesse aplicado aí R$ 2.000, vamos supor, a 5,25%, eu teria aí um rendimento bruto no ano, né, se eu deixasse só por causa de R$ 105. Só que agora o rolê mudou, né, 5,75%. Então você passa a ter um rendimento maior que isso. Vamos supor que em outra reunião o cupom vai e diminui, né? Diminui a Selic aí para 5% ao ano, daí eu tenho um CDI valendo aí 4,90% ao ano. Pô, não vai ser mais isso aqui também, vai cair. Então perceba que você tem a regra, investimento rende 100% do CDI. Mas o CDI ele fica variando, né? Ele varia ao longo do tempo. Então, como ele tem essa variação aqui ao longo do tempo, eu não consigo dizer exatamente quanto o meu rendimento aí em reais ele vai ser em um determinado período. Você fala, tá, rende 100% do CDI. Quanto que você vai ter de rendimento em um ano, então? Não sei, porque depende do CDI. Não sei investir, inclusive. Não sei qual será o CDI, porque depende de quanto o CDI vale nesse determinado período. Ele pode estar hoje um CDI de 4,90, mas daqui a um ano ele já pode estar, sei lá, 5,90. Eu não sei, eu não tenho como saber. Então, como eu não sei, esse rendimento a gente chama de pós-fixado. Eu vou saber isso na prática mesmo depois. Eu tenho a regra do rendimento, beleza? Eu tenho a regra do jogo, rende 100% do CDI. Só que o CDI varia. Então, eu não tenho como dizer exatamente qual que vai ser o meu rendimento. Se eu vou ganhar R$ 50, se eu vou ganhar 60, eu não sei, porque tudo vai depender dessa variação desse indexador aqui, beleza? Outro exemplo de indexador é o IPCA. A inflação ela pode estar 3 em um determinado momento, 5% aí em outro determinado momento, 7%. Hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está batendo os 9%, já passou dos 9% ao ano. Então, qualquer investimento que seja indexado a IPCA, pô, quanto que vai render? Quanto vai render? Eu não sei. Eu sei que vai render de acordo com o IPCA, mas eu não tenho como dar um valor, ok? Então, essa é a diferença entre eles, entre o pré e o pós-fixado. E daí a gente tem alguns exemplos, né? Exemplos de pré-fixado. Um CDB que rende 7% ao ano, 8% ao ano, 10% ao ano. Consigo dizer exatamente quanto que vai ser, concorda? Se eu tenho aí
R$ 100 no investimento que rende 10% ao ano, eu vou ter R$ 10 de rendimento bruto, né, ao final de um ano. Ok. Tesouro pré-fixado é outro exemplo, 2024, 2026. Se a gente der um pulinho aqui no site do Tesouro, a gente tem os pré-fixados aqui no começo. Pré-fixado 2024, rentabilidade anual 9,48%. Daí ele tem um vencimento aqui, né, 1/7 de 2024. Ou seja, se eu deixar o meu dinheiro investido até 1/7, eu vou ganhar 9,48% ao ano, ok? Eu tenho essa certeza. Pré-fixado 2026, mesma coisa. Prazo maior, rendimento também maior, 9,80%. Se eu deixar ele lá até 2026, eu garanto essa rentabilidade de 9,80% todo ano, ok? Então, esse é um rendimento pré-fixado, ok? Já, por outro lado, a gente tem os exemplos de rendimentos pós-fixados, né? Tesouro Selic. Tesouro Selic é um bom exemplo. Eu falei lá do CDI, eu falei do IPCA, e a Selic é um outro exemplo aí de indexador. O próprio site do Tesouro, a gente consegue ver também aqui, Tesouro Selic, inclusive ele coloca aqui, ó, pós-fixados, que ele rende Selic mais um pequeno ágio aí, né? Então, isso significa que ele vai render quanto for a Selic, mais essa pequena taxinha. Quanto é a Selic? Não sei. Eu posso saber ela hoje, mas eu não consigo ter certeza de qual será a Selic daqui um ano, nem daqui 3 meses. Eu não tenho como precisar isso, beleza? O Copom pode simplesmente mudar aí a Selic e daí ela passa a valer a partir dessa mudança. Então, ela vai variando aí conforme o tempo, né? Então, são aí exemplos de investimentos pós, né? O Tesouro Selic, um CDB que rende 100% do CDI, 120% do CDI, ok? O Tesouro IPCA+, que é um exemplo bacana também, que ele também vai estar dentro aqui do Tesouro, indexado ao IPCA, né? Tesouro IPCA mais 2026, por exemplo. Daí você pega, o IPCA, ele tem uma composição, na verdade, aqui, né? Tesouro IPCA, coloquei 2045 aqui, mas serve para todos. Tesouro IPCA+. Vamos supor que ele está me falando, rende IPCA mais 4,44%. O que eu tenho certeza aqui? Eu tenho certeza desse 4,44%. Essa parte aqui é a parte pós-fixada do rendimento, porque eu sei que vai render 4,44% acima da inflação. Ok? Então, se eu tenho uma inflação de 5%, eu sei que aqui vai ter um rendimento de 4,44% além desses 5%. Se a inflação vai para 10%, eu sei que é um rendimento aqui de 4,44% acima desses 10%, né? Até no artigo lá no site eu faço uma simplificação, né, das taxas, quando elas são compostas assim, de forma somada, né, da inflação de 4 mais 3,55, mas isso aqui é uma simplificação. Na verdade, matematicamente, a gente tem um outro jeito de calcular isso aqui, porque é juro composto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a inflação, o IPCA, está em 10% aqui ao ano, né? Vamos ver quanto que vai dar esse rendimento total. Então, vamos lá. 1,10% aí ao ano. Eu multiplico por isso aqui capitalizado. É uma conta meio louca, mas é assim que funciona no caso de juros compostos, tá? Eu vou tirar esse 1, fazer 100 vezes aqui para ter o percentual. Então, você até tenderia a pensar, pô, então se eu tenho IPCA de 10 e ele rende 10 mais 4,44, vai ser 14,44 no total, né? Mas na verdade é um pouco mais. A taxa que ele vai ter é de 14,88. Mas por que isso? Juro composto, tá, gente? Juro composto, ele tem uma lógica um pouquinho diferente. E aí você começa até a conseguir enxergar como que é o efeito de juros, de bola de neve. Ele acaba sendo juros sobre juros ali é mais do que a gente pensa no final. Então, nesse exemplo aqui de uma inflação de 10, com IPCA mais 4,44%, eu teria um rendimento, de quase 15%. E assim vai embora, entendeu? Se o IPCA vai aumentando, eu vou tendo um rendimento maior aqui também, entendeu? Não 114, aí a mais, 16, 17, alguma coisa,
ok? Então, se o IPCA vai aumentando, essa inflação vai disparando, o meu rendimento aqui também vai disparando, beleza? Essa é a ideia do Tesouro IPCA+, por exemplo. Ele vai proteger sua grana aí da inflação. Você sempre vai ter um rendimento de 4,44% além da inflação. Da mesma forma, se ela despencar aqui, você vai ter uma queda aí no seu rendimento total. Mas você vai saber que ele sempre vai render 4,44% além da inflação. Então, o IPCA é um tipo híbrido, aqui ele mistura, né? Ele tem uma parte que ela é pós-fixada, o IPCA eu não tenho como saber qual que vai ser aí ao longo dos anos, e uma parte que é pré. Eu sei que eu vou ganhar 4,44% além da inflação. Então, isso aqui, o rendimento real, eu tenho certeza, né? E daí, às vezes, as pessoas, não curta ainda não, ainda tem vídeo. Vão se perguntar qual o melhor, pré ou pós? Não tem bem melhor, gente, tem diferente, tem o que vai funcionar aí para diferentes estratégias, ok? Então, o que você prefere? Você prefere estar indexado a um determinado índice ou saber exatamente quanto que vai render aí o seu investimento? O que é mais interessante para você? O que vale prestar atenção é que, assim, quando você pega um título pré-fixado, você pode aí acontecer um efeito indesejado, né? Dependendo da taxa de juros. E, mais uma vez, não tem como prever, mas vamos supor que você pegou um tesouro pré-fixado aí, que te paga 7% ao ano, ok? E você pegou isso quando você tinha uma taxa Selic aí de, vamos supor, 2%, é só exemplo, tá, gente? Não é nem que tá isso, nem que funciona exatamente assim, mas só para dar uma clareada. Daí você pegou um pré-fixado ali, 2026, você tem que ficar uns 5 anos aí para garantir essa rentabilidade aqui. Maravilha. Daí a Selic começa a subir, começa a disparar, a inflação dispara, a Selic dispara, vai embora, daí vai uma Selic, ela chega em 10%, pelo amor de Deus. Veja bem, você passa a ter uma taxa Selic de 10, você passa a ter aí um Tesouro Selic, em que você tem liquidez diária, quer dizer que você pode retirar a qualquer momento, rendendo aí perto dos 10%. Sendo que você prendeu seu dinheiro até 2026 lá, num pré-fixado a 7% ao ano. Percebe? Então, você não tem como prever esse movimento. Às vezes, você pega um pré-fixado, você garante uma taxa legal, bacana, mas, a taxa de juros da economia ela pode subir aí e tornar esse título bem desvantajoso para você. É uma das possíveis desvantagens de pegar o pré-fixado. Por outro lado, se você estivesse num cenário diferente, pré-fixado aí de 10% ao ano e uma Selic que está 6%, né? Só que daí essa Selic começa a derrubar e chega lá em 2%. Tesouro Selic rendendo perto de 2%. Baita negócio, né? Você passa a ter um título muito bacana em mãos. Então, vê que é bem difícil isso você prever, né? É bem complicado. Então, você acaba adotando determinadas estratégias e ver se aquilo faz sentido para você, né? O dinheiro que você precisa de liquidez imediata não tem muito para onde fugir. Você vai acabar aí ficando mais em coisas atreladas ao CDI e que não vão ter um rendimento espetacular, não tem muito como. Se você colocar em poupança, você vai ter 70% da Selic, mais a taxa referencial que hoje está zerada, né? Se você colocar no CDB com liquidez diária, normalmente vai render a 100% do DI, do CDI, né? Então, vai ficar mais ou menos nessa média. Então, para aquilo que você precisa de liquidez, vai ser um rendimento normalmente pós-fixado, que não vai ser nada espetacular, ok? Para aquilo que você pode pôr mais para longo prazo, aí sim você pode estudar títulos diferenciados mais interessantes, como o próprio IPCA+, você sabe que você vai estar protegido da inflação, né? Então, aí você pode estudar outras coisas. E não vale a pena dar uma lembrada aqui, ações e FIIs, renda variável, né? A gente não aplica esse conceito, ok? Porque você consegue ter aí o rendimento, vamos dizer, você consegue olhar para o rendimento passado desses ativos aqui, mas você não consegue ter um rendimento pré ou um rendimento pós no momento que você investe,
Não tem como você dizer, pô, eu vou investir nessa ação aqui porque ela vai me pagar 10% ao ano. Você não tem como prever isso, você pode esperar isso, ok, mas não tem como você prever. E não tem como você dizer também que ela vai render, pô, essa ação aqui ela vai render 150% do CDI. É certeza, eu tenho absoluta certeza, meu, não tem como você cravar isso. A renda variável, ela funciona num outro sistema, você não tem o rendimento pré-determinado, você não tem regra do jogo, ok? Pode render 500% do CDI, como pode render 80% do CDI, a ação que você escolheu aí. A ação que você escolheu, na verdade, ela está pouco se importando aí se o CDI vai para cima ou para baixo. Claro, isso influencia o mercado de ações, ok, mas ela não vai se prender a isso, ok? O rendimento dela varia bastante, inclusive. Então, ações e FIIs, eles não vão ficar dentro dessa definição de rendimento pré ou pós-fixado, tá? Renda variável é outro jogo. O rendimento pré e pós, ele se aplica, no caso, para renda fixa. Dentre eles, alguns desses títulos que a gente olhou aqui, CDB, Tesouro Pré, o próprio Tesouro IPCA, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha dado uma clareada nesse conceito aí. Curte se você gostou do vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida, ou elogio, sugestão, pode deixar aí nos comentários, beleza? Compartilha por quem eventualmente se interessa por esse tipo de conteúdo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente, ajuda bastante no nosso trabalho, beleza? Por hoje é só, fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço.